preparem-se. É hora de mergulhar fundo no mundo da lei brasileira. É isso aí. E nesse deep dive a gente vai, explorar uma compilação de documentos jurídicos essenciais. Os que mais caem em concursos públicos para a gente da Polícia Judicial do TSE. É como um curso super intensivo. Certo. Só que sem aquela chatice toda, sabe? Ah, entendi. Das aulas tradicionais. A gente vai desvendar os mistérios, as nuances, tudo da lei brasileira, para você dominar a preparação para esse concurso. É fascinante a gente pensar que vai, mergulhar em textos super densos e encontrar aquelas, sabe, pepitas de ouro Sim. do conhecimento jurídico, aquelas informações cruciais que podem ser a chave para o sucesso no concurso. Exatamente. E o melhor de tudo, você não está sozinho nessa jornada. Sim. A gente vai te guiar, né? Desvendando os termos complicados, trazendo exemplos, sabe, da vida real. Isso. E você vai se surpreender com as curiosidades, detalhes, que a gente vai encontrar. Vamos começar essa aventura pelo Código Penal. Boa. A base do sistema criminal brasileiro. Você sabia que no Brasil, alegar que não conhecia a lei não te tira da culpa? É verdade. É tipo, a lei fala, aí fica esperto, você precisa saber das regras do jogo. A lei presume, né, que todo mundo conhece as normas. Mas é claro que, como tudo na vida, existem exceções. O Código Penal reconhece o erro sobre a ilicitude do fato. Imagina só. Alguém comete um crime sem saber que aquilo é ilegal. Certo. Nesses casos, a pena pode ser reduzida, até isenta. Depende da sua ação, claro. Entendi. A lei considera, né, a real possibilidade da pessoa naquela situação entender que o que ela fez era errado. Então a lei brasileira tenta ser justa. Considerando a intenção, contexto. Isso. E já que a gente está falando de exceções, o Código Penal prevê, né, situações em que a pessoa é isenta de pena, mesmo tendo cometido um crime. Sim. A lei reconhece que, às vezes, as circunstâncias levam alguém a cometer um crime sem ter culpa. Tipo, coação irresistível, obediência hierárquica. Sei? Imagina ser forçado a fazer algo errado sob ameaça de morte, Nossa! ou cumprindo uma ordem de um superior. Claro, desde que a ordem não seja, claramente ilegal. Certo. Nesses casos, a culpa é de quem mandou, quem coagiu. Entendi. A lei vai atrás de quem tá por trás da ação. O verdadeiro mentor do crime. E a legítima defesa. Boa pergunta. Se alguém se defende e machuca o agressor, a lei protege. Sim. A legítima defesa é um clássico exemplo de exclusão da ilicitude. A lei te permite usar os meios necessários para se defender de uma agressão, seja ela atual ou iminente. Mas, cuidado. Eita. A lei exige moderação. Se você exagerar, pode se dar mal. Entendi. Imagina. Ah! A lei pode considerar que você usou força demais, desproporcional à ameaça. Aí você pode ser responsabilizado pelo excesso. Então a legítima defesa não é carta branca para usar a força como quiser. Não. É preciso agir com cuidado, proporcionalidade. Exatamente. Falando em temas delicados, o Código Penal também fala sobre o aborto. Tanto complexo e polêmico, né? Sem dúvida. No Brasil, o aborto provocado por um terceiro, sem o consentimento da gestante, é crime. A pena vai de 3 a 10 anos de reclusão. Se a mulher concordar, a pena diminui, 1 a 4 anos. Certo. Mas o Código Penal tem 2 exceções importantes. O aborto necessário, quando não há outro jeito de salvar a vida da gestante. E o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Aí precisa ter o consentimento da gestante ou do seu representante legal, se eu não puder decidir. Então, a lei reconhece a necessidade de proteger a mulher em situações extremas. Sim. E também o trauma de uma gravidez por violência sexual. Exatamente. Mas a lei é dura com quem faz aborto fora dessas exceções. As penas são mais severas se a mulher sofrer lesão grave ou morrer. Saindo um pouco do aborto, o que me chamou a atenção foi a parte sobre crimes contra a inviolabilidade de correspondência. A lei leva a sério a privacidade, né? Sim. Privacidade é um direito fundamental. É. E o Código Penal protege a inviolabilidade das comunicações. Abrir uma carta que não é para você, por exemplo, te leva para a cadeia. É isso aí. Mexer no conteúdo de correspondência fechada dirigida a outra pessoa é crime no Brasil. Certo. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. E essa proteção vale para tudo. Telegramas, e-mails, telefonemas. A lei protege o sigilo da comunicação tradicional ou moderna. Que bom saber que a lei nos protege mesmo no mundo digital. Mas e se for um funcionário dos Correios, por exemplo, que violar a correspondência? Aí a pena é maior, pode chegar a 3 anos de detenção. Afinal, a quebra de confiança é muito maior quando quem comete o crime é alguém que, pelo trabalho, tem acesso às correspondências. Faz sentido? E essa proteção vale também para a correspondência comercial. A lei pune quem, se aproveitando da posição de sócio ou empregado,
desvia, esconde, rouba ou destrói correspondência comercial. Ou revela o conteúdo para outras pessoas. E qual a pena para isso? Detenção de 3 meses a 2 anos. Caramba. Parece que a lei é bem completa na proteção da correspondência, seja ela pessoal ou comercial, e o mundo digital. A lei também pune a invasão de computadores. Claro. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, violando a segurança para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização, é crime no Brasil. E qual a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E se a invasão causar algum prejuízo para a vítima, tipo roubo de senhas bancárias? Aí a pena aumenta de 1 a 2 terços. E se for contra autoridades, tipo o presidente da República, a pena é mais grave. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nossa. Invadir o celular do presidente pode dar ruim. Parece que a lei leva a segurança digital a sério. E a sonegação de contribuição previdenciária. É um crime que afeta o sistema de seguridade social do país. Basicamente, a lei pune quem não repassa à Previdência Social as contribuições recolhidas no prazo certo. Entendi. Empresas ou pessoas que deixam de fazer o repasse para o INSS, prejudicando quem depende da Previdência. Tipo, roubando de quem mais precisa. É. De quem contribuiu a vida toda para ter direito à aposentadoria. Exatamente. E a lei é rigorosa com quem faz isso. Sim, ela descreve as várias formas de sonegação e as penas podem ser bem severas. Nossa. Mas vamos deixar o Código Penal um pouco de lado. Ha. E explorar outro documento importante. O Código de Processo Penal. Interessante. Prepare-se para desvendar os mistérios da investigação criminal e do processo judicial. Parece que a aventura continua. Sim. Tô ansioso para desvendar os mistérios do Código de Processo Penal. Mas isso fica para a próxima parte do nosso Deep Dive. Combinado. De volta para desvendar os mistérios do Código de Processo Penal. Isso aí. Se o Código Penal define os crimes, as penas do Código de Processo Penal, ele estabelece as regras do jogo, da investigação e do julgamento. É como um manual de instruções, para garantir que a justiça seja feita certinho. O manual de instruções é interessante. Então, se ele dita as regras, ele explica como a investigação criminal funciona, certo? Exatamente. Ele define o papel da polícia judiciária, que investiga os crimes. Certo. Tipo a Polícia Civil, Polícia Federal. Sim. Elas coletam provas, ouvem testemunhas, identificam suspeitos. É como um quebra-cabeça que elas precisam montar para descobrir a verdade. São tipo detetives da vida real, buscando pistas, desvendando o mistério. Mas a polícia é a única responsável pela investigação. O Ministério Público, por exemplo, participa disso. O Ministério Público também tem um papel super importante na investigação. Em alguns casos, como sequestro, tráfico de pessoas, ele pode pedir dados da vítima ou dos suspeitos para agilizar a investigação. É como uma força-tarefa. Polícia e Ministério Público juntos para resolver o crime. Trabalho em equipe. E o suspeito, qual o papel dele? Ele tem algum direito? Claro, o investigado tem direitos. E eles precisam ser respeitados. É. Ele tem o direito de saber da investigação, de ter um advogado para defendê-lo e de ter acesso aos autos do processo. A lei garante que ele não seja tratado como culpado antes do julgamento. É tipo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E como a polícia coleta as provas, eles podem pegar qualquer coisa por aí. De jeito nenhum. O Código de Processo Penal é bem rigoroso com a coleta de provas. Existe um procedimento, a cadeia de custódia, que garante a integridade das provas. É tipo um protocolo super detalhado para evitar que as provas sejam contaminadas ou adulteradas. Entendi. Imagina, você é acusado de um crime e aí durante o julgamento a defesa prova que a arma do crime foi plantada. A cadeia de custódia impede isso. Interessante. Parece que cada prova é tratada com cuidado, com um registro de cada passo, desde que ela é encontrada até chegar no tribunal. E além da cadeia de custódia, tem outros jeitos de conseguir provas. Sim. O código prevê vários meios de obtenção de prova, como o reconhecimento de pessoas e coisas, a careação, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, a perícia, os documentos. Nossa, parece que o Código de Processo Penal é um arsenal de ferramentas para a investigação. E a prisão em flagrante, como funciona? A prisão em flagrante é quando alguém é pego cometendo crime ou logo depois. É tipo pegar o bandido com a boca na botija. Aí a pessoa é presa, levada para a delegacia, a autoridade policial faz o auto de prisão em flagrante. E depois da prisão em flagrante, o que acontece? A pessoa já é considerada culpada. Não, a prisão em flagrante não significa culpa. A pessoa presa tem o direito de ser ouvida por um juiz na audiência de custódia em até 24 horas. Certo. Nessa audiência, o juiz vê se a prisão foi legal e decide se a pessoa continua presa, se é liberada ou se a prisão vira preventiva. Entendi. A audiência de custódia é importante para evitar prisões ilegais. E o juiz pode dar liberdade provisória, com ou sem fiança, para o acusado, né? Isso. A fiança é um valor que o acusado paga para ser liberado enquanto espera o julgamento.
Uma garantia de que ele vai comparecer ao processo. Mas a fiança não é sempre concedida. Em quais casos a fiança não é permitida? Crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes graves, sabe? Também não tem fiança para quem já teve fiança quebrada antes no mesmo processo, que não cumpriu as regras da fiança. Sei. Tipo, não compareceu quando foi chamado. E em casos de prisão civil ou militar. E quando tem motivos para prisão preventiva, tipo risco de fuga, ameaças testemunhas ou risco de atrapalhar a justiça. Nossa, são muitos detalhes. O sistema de justiça criminal é bem complexo, mas é legal ver como a lei tenta garantir os direitos de todo mundo, tanto da vítima quanto do acusado. E além do Código de Processo Penal, o que mais vamos explorar nesse deep dive? Ainda tem muita coisa. Vamos ver tratados internacionais de direitos humanos, tipo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E documentos nacionais, como o Plano Nacional de Direitos Humanos. Prepare-se para conhecer os direitos e garantias de todos os cidadãos e entender como a lei brasileira se conecta com os direitos humanos internacionais. Nossa jornada pelo mundo jurídico continua. Estou curioso para saber o que mais nos espera nessa imersão na legislação brasileira. De volta para a última parte da nossa imersão na legislação brasileira. Isso aí. Nas partes anteriores, a gente explorou o Código Penal, Código de Processo Penal, com todos os detalhes. Agora, vamos ampliar os horizontes. Isso. Mergulhar no mundo dos direitos humanos. Até agora, o foco foram as leis que definem crimes, processos. Certo. Mas os direitos humanos estão em todo o sistema jurídico. Vamos entender como o Brasil se compromete com a proteção desses direitos, tanto aqui dentro quanto internacionalmente. Ótimo. Por onde a gente começa essa jornada pelos direitos humanos? Você tal pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Assim? Também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Ela é tipo a Constituição dos Direitos Humanos nas Américas. Nossa. Estabelecendo os direitos básicos. Vida, liberdade, segurança, justiça. Uma Constituição dos Direitos Humanos. Parece importante. E o Brasil faz parte dessa convenção. Sim. O Brasil ratificou a Convenção em 1992. Se comprometendo a respeitar e garantir esses direitos. É como um contrato com outros países das Américas, para proteger os direitos humanos em todo o continente. Legal. E se o Brasil não cumprir o que está na Convenção? O que acontece? Aí entram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Elas são tipo as guardiãs da Convenção. Recebem denúncias de violações, investigam e podem até julgar os países que não cumprem as obrigações. Pense nelas como um tribunal internacional de direitos humanos. Então a Convenção é a lei, e a Comissão e a Corte são os juízes, garantindo que a lei seja cumprida. E que tipo de direitos a Convenção Americana protege? Muitos, desde os básicos, como direito à vida, liberdade, até direitos sociais, econômicos, culturais, saúde, educação, cultura. É uma rede de proteção para garantir a dignidade de todos. Falando em dignidade, lembrei do Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele é tipo uma versão brasileira da Convenção Americana. Mais ou menos isso. O Plano Nacional de Direitos Humanos define as diretrizes, as ações do governo para promover e proteger os direitos humanos aqui no Brasil. É um guia para o governo mostrando o caminho para uma sociedade justa e igualitária. E como ele se conecta com a Convenção Americana? Ele incorpora os princípios da Convenção, adaptando para a nossa realidade. Entendi. Ele fala sobre a erradicação da pobreza, igualdade racial, de gênero, combate à violência e à discriminação e garantia dos direitos de grupos vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Parece que o Brasil está comprometido em proteger os direitos humanos. Sim. Internacionalmente e aqui dentro. E o material que eu separei também tem leis específicas sobre direitos humanos. É verdade. Em áreas como segurança pública, acesso à justiça, combate à discriminação, proteção de grupos vulneráveis. Exatamente. Temos leis que garantem acesso à informação, protegem os direitos do consumidor, combatem a violência doméstica, proíbem o trabalho escravo, entre outras. É uma rede complexa de leis para construir uma sociedade justa e democrática. E a lei de acesso à informação, por exemplo, um marco na transparência pública. Qualquer pessoa pode pedir informações aos órgãos públicos. É como se a lei dissesse: governo, presta contas para a sociedade. É isso aí. Acesso à informação é essencial para a democracia, para o controle do poder público. E a Lei Maria da Penha, fundamental. Criou mecanismos para proteger as mulheres da violência doméstica, quebrando o ciclo de violência e punindo os agressores. E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que garante acessibilidade e inclusão social. Mais um exemplo de como a lei brasileira evoluiu para promover os direitos humanos. Com certeza. Esses são só alguns exemplos da legislação que protege os direitos humanos no Brasil. É importante lembrar que a lei muda sempre, se adaptando à sociedade, aos avanços dos direitos humanos no mundo. A lei é como um organismo vivo em constante mutação.
E a gente, como cidadãos, precisa conhecer nossos direitos, exigir que eles sejam cumpridos.